A gente vai falar um pouquinho da arquitetura do nosso app PeixePay, que nós lançamos recentemente. Eu sou o Guilherme Rambo. Eu sou o Rafael. Rafael está trabalhando com a gente aí faz 6 meses. 6 meses. Então, ele ainda não ficou tempo suficiente para desistir, né? Deu prazo para sair. E começou já numa fase muito boa, porque quando surgiu esse projeto, vamos ter o nosso meio de pagamento, a galera conversou e chegou-se à conclusão que a melhor forma da gente lançar um MVP, né, de uma certa forma, seria colocar dentro do app do Peixe Urbano, que já estava na loja, já tinha toda a infraestrutura para isso. Então, a primeira fase foi isso aqui. Foi um call to action, uma tela de conta, onde você tinha ali uma lista das transações e a parte do fluxo de escanear QR Code e fazer todo o fluxo de pagamento. Você chegou no finalzinho, né? Eu cheguei nas 2 últimas semanas de desenvolvimento, já estava na parte de teste. Eu cheguei bem no finalzinho, quando estava para lançar mesmo esse aplicativo. E você acho que nem chegou a mexer, né, nisso aqui. Não, isso é bom. Bom pra você. Fez um ajuste, sim. Acho eu que... fiz a parte de... Eu lembro porque o pessoal falou assim, cara, o chegou, já vai botar ele na fogueira e tal. Eu só fiz a parte de confirmação de e-mail lá, para usar os créditos. Só essa parte. Eu acho... Todas as expectativas, cara, mas... a gente fala botar na fogueira não porque é ruim, né? Mas assim, porque é justamente naquela parte onde você tá pegado, né? Com muita correção, muito problema pra pensar e resolver. E uma pessoa que tá entrando agora num projeto tão complexo, eu não sei como ele conseguiu, né? Já foi o teste de fogo aí. Então, foi complicado, mas deu tudo certo. Deu. Então, a gente lançou, deu certo, tinha um restaurante aqui, mais uma meia dúzia em Florianópolis, alguns no Rio, bem pequeno assim, um MVP mesmo. A gente lançou, eu lembro que antes de lançar na loja o app com essa funcionalidade, a gente lançou um test flight para a galera do próprio Peixe Urbano testar. Então, aqui embaixo, o restaurante que tem aqui no prédio foi o primeiro parceiro. Então, a galera começou a ir pagar o almoço, fazer o seu lanche e tal, usar o PeixePay dentro do app do Peixe Urbano. Aí depois surgiu a fase que nós estamos agora, Sim. Que acabou de lançou há 2 semanas na App Store, a V1. Por aí. Que é o app standalone, o app próprio, que é esse app aqui. Tem muito mais features, né, como vocês podem ver, tem várias vantagens, cashback, descontos, coisa que não tinha no app anterior. A própria listagem de parceiros por localização, o fluxo de pagamento é totalmente diferente. Então é realmente um app novo. Aí chegou a hora de começar, né? Aquele frio na barriga. Putz. Aquela animação de começar um projeto do zero. A gente tinha o quê? A gente tinha telas, tinha um Zeppelinzão lá gigante, todo mundo aqui sabe o que é o Zeppelin, né? Gigantesco, assim, você olha, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer tudo isso? Então a gente tinha essa quantidade enorme de telas, mas não tinha API de nada. Não, como que eu pego essa lista de parceiros? Nada, não tinha. Não tinha nem ideia de como ia vir um response da API, nem... Nada. Eu ia perguntar pro Rafael como que ele se sentiu, mas eu não preciso perguntar porque a gente tem imagens. Boa noite. Pior que foto real, né, cara? Faz uma careta e a galera tava nessa vibe aqui, né? Como que a gente vai lidar com isso, né? Então mas a gente teve uma ideia. A gente teve a ideia de fazer um protótipo. Aí essa foi a cara do Bonatis quando a gente propôs, vamos fazer um protótipo, né? Para quem não sabe, o Bonatis é o nosso manager de mobile, né? Então a gente passou essas ideias para ele e essa foi a reação dele. Então a gente teve a melhor sensação do mundo, que é abrir o Xcode e ir lá, File, New Project. É uma sensação, né, gostosa.
poder fazer isso. E como é que era esse primeiro projeto que a gente criou? A gente pegou e falou, a gente tem um Zeppelin, vamos pegar e vamos criar um aplicativo que a gente vai ter todos esses protótipos de UI e vamos mandar bala. Quando tiver API, a gente dá uma forma de integrar isso e tudo mais. Então a gente criou esse app PHP Proto, que dentro dele a gente criou um framework que tava todas as UIs separadas dentro desse framework. Quando a gente fosse integrar, a gente só pegava o framework e passava para dentro do projeto, que a gente ia começar novamente, com um novo new project. Então nós tínhamos um plano, resolvemos o problema da UI, pelo menos. E nessa fase a gente só tinha UI, então eu e o Letro, os dois ali, só trabalhando em UI. E a gente tinha isso aqui, que é o nosso protótipo. Então tem uma lista de testes, basicamente, de demos, você pode chamar assim. Esse app a gente inclusive chegou a botar no Test Flight, né? Para o pessoal de produto. Testando o produto. Então foi bem legal, porque o pessoal de UX podia mexer nos componentes e nos dar feedback. Isso aqui tá legal, isso aqui não tá. O nosso processo aqui é muito colaborativo entre mobile e UX, então a gente não é uma coisa assim, eles mandam e a gente faz. Não, eles mandam as telas, a gente propõe às vezes alguma mudança para se adaptar melhor aos guidelines e tudo mais. Eu gostei muito dessa penúltima tela ali, você pode explicar o que é aquilo? Essa tela de parceiros aí, ela é uma célula, né? É uma célula, ela tinha muitas variações, então, como é que a gente vai testar todas essas variações e tudo mais? Aí a gente criou o nosso próprio back-end ali, então você podia... Essa aqui é a nossa API, basicamente. Nossa API na época, então a gente ia criando os protótipos e ia criando essa forma de debug ali pra gente... o parceiro está aberto, a avaliação dele, vamos mudar aqui, vamos mudar a avaliação de preço, vamos mudar... Se eu conseguir mudar testar todas as variações dessa célula. Teve um efeito colateral bom disso, que nada de UI ficou dependente de API. Então a gente consegue simular qualquer estado de qualquer tela, o que é o ideal, né? Na verdade deveria ser sempre assim, mas muitas vezes quando você já tem API, você vai, vou fazer esse model aqui para API, já vou botar na tela aqui, né? Aquela preguicinha básica que sempre acontece. A gente não teve essa opção, porque não tinha API, então a gente acabou fazendo dessa forma e funcionou muito bem. Sim. Aí chegou a hora, então, né, a API pronta, o pessoal de Fênix ali atrás, né, a galera entregou a API pra gente, e aí chegou a hora de fazer o negócio funcionar, né, porque até agora ninguém tinha pago nada, ninguém tinha ganhado cashback de nada. Só tava no protótipozinho ali. Era bem bonito, né, dava pra brincar, mas não tinha até animação, tudo, mas não fazia nada, né, então... A ideia foi reutilizar código do Peixe Urbano, porque a gente já tinha um app relativamente modularizado, com bastantes módulos para diferentes funcionalidades. A gente até montou esse diagrama em blocos aqui, mais ou menos de como era o app do Peixe Urbano. E eu falo era, vocês já vão descobrir por quê. A gente tinha um framework então de localização, que é o bem básico, só funcionalidade de 18N que a gente precisa para suportar outros países, porque além do Peixe Urbano a gente tem também o Groupon Brasil e tem também o Groupon Latam, que a gente está lançou no Peru, vai lançar na Colômbia também, em outros países. A gente tem os frameworks de core, que fornecem as funcionalidades básicas da aplicação de serviços, comunicação com a API. Os frameworks de Kit aqui em cima, com componentes de UI e, no final, o app. Mas não foi assim que ficou, né, depois. Sim. Porque quando a gente criou o app do PHP e a gente começou a olhar para isso, a gente percebeu que tinham algumas coisas nesses módulos que eram muito específicas de peixe urbano, propriamente dito, e isso não deveria estar no PHP. Então acabou virando isso aqui, no final. Você quer dar uma explicada? A gente acabou criando os frameworks shared, que seriam, por exemplo, o Shared Kit, que ele tem alguns elementos de UI que eles são comuns entre os dois.
o core, que é alguns cache, algumas coisas assim, keychain, algumas coisas que sempre é chato você implementar, vamos reutilizar, estava bem implementado. O login ia ser igual, só mudaria a UI. Então o que a gente fez, até não estou mostrando aí, o login kit a gente separou em dois. A gente separou em login core e login kit. Então, é interessante a timeline, né? Porque eu tinha acabado de terminar um refactor gigantesco de toda a parte de autenticação no app do Peixe Urbano. Tinha acabado de criar o login kit. Então eu tinha criado esse cara aqui, o login kit. Só que ele tinha, até pelo nome, já dá pra ver, eu queria criar só um módulo, então eu acabei criando só o Login Kit, que tinha a parte de Business Logic, de autenticação, e a parte de UI com o estilo do Peixe Urbano. Só que aí nós precisávamos de toda essa parte de Business Logic, comunicação com a API, Keychain e tudo mais, só que a gente precisava fazer isso com a carinha do PeixePay. E o Login Kit não tinha sido feito pensar nisso, então a gente acabou dividindo ele em dois. O novo é o Login Core, que não aparece aqui porque faltou espaço. Então o Login Kit ficou só no Peixe Urbano para fazer a parte de UI, de autenticação, login, cadastro, essas coisas. E o Login Core é o Business Logic, que é aproveitado nos dois apps. Aqui dá para ver também uma similaridade entre o que tinha antes e o que virou shared. Então a gente tinha o Peixe Urbano Kit, virou o Peixe Urbano Shared Kit. O Peixe Urbano Kit continua existindo, só que ele só tem as coisas que são específicas de Peixe Urbano. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem um PeixePay Kit, que tem as coisas específicas de PeixePay, algumas questões de UI ali que são específicas dele, e o que é compartilhado fica nesse aqui. É extension de UI View Controller para ver se o device é pequeno, extension de UI device para pegar modelo de device, coisas básicas assim que todo app precisa, basicamente. E a mesma coisa aconteceu com o core, né? A gente tinha algumas questões ali de configuração, cache, tudo mais, que acabou ficando no shared core, e o que é específico do Peixe Urbano ficou no Peixe Urbano Core. E a gente percebeu que merecia uma nova camada de foundation para as coisas que estão abaixo desse nível de core, que são models, algoritmos, e vocês podem ver nesse diagrama aqui uma explicação. Você quer passar uma explicação do que são cada um desses níveis? Sim, a gente separou basicamente nesses níveis de framework. Suporte é algo que, vamos supor, poderia ser um framework open source, que a gente não depende nada do ambiente Peixe Urbano, como cache, internacionalização, algumas outras coisas, alguns outros frameworks que não precisa nada do Peixe Urbano. Um outro exemplo desse nível é o nosso framework de leitura de cartão de crédito, que a gente criou usando o Vision do iOS 13. Ele também é um desse nível aqui, ele não depende de nada do Peixe Urbano, então ele poderia ser open source. Até tem ideia de ser, vamos ver se o Bonatis deixar, a gente... A gente tem o nível Foundation, que basicamente ele provê os models básicos, alguns algoritmos crus, nada muito relevante assim, e algumas constantes do app. O Core, a gente separa onde tem networking, por exemplo, regras de negócio e tudo mais, e a parte de Kit, que é basicamente UI. É o que conversa com o UI Kit, basicamente. É interessante que essa separação entre camadas, primeiro que ela segue mais ou menos a nomenclatura e a estruturação da própria Apple. Se você analisar como o iOS funciona, ele segue mais ou menos esses níveis diferentes, com algumas diferenças, mas é basicamente isso. E se a gente voltar para o diagrama anterior, é importante também notar que essa estruturação, essa nomenclatura, ela define quem pode conversar com o quê. Então a gente nunca vai ter conversa de baixo para cima, dependência de baixo para cima. O Localization Support não pode depender de um framework de nível Foundation. Assim como um framework de nível Foundation não pode depender de um framework de nível Core. Então você sempre vai subindo as camadas. Então o Peixe Urbano Core, ele depende de tudo que está aqui embaixo. Mas o que está aqui embaixo não sabe que ele existe. E isso vale para qualquer uma dessas interações. E a gente evita também ao máximo conversas laterais, né, de um lado para o outro. Então,
um core, de preferência, não deve saber do outro nem conversar com o outro. Isso não é verdade em 100% dos casos, tem algumas exceções, mas não, o ideal é que não aconteça isso. Então, voltamos para a questão do projeto. A gente tinha o nosso workspace do Peixe Urbano, que tinha, por enquanto, lá dentro só o projeto do Peixe Urbano. Então, o que a gente fez foi o File New Project de novo e criou um PeixePay, projeto PeixePay dentro desse workspace. E aí, cada projeto tem os seus componentes dentro dele. A parte que está compartilhada, aqueles shareds lá que a gente mostrou, por enquanto a gente está mantendo dentro do projeto do Peixe Urbano, mas a nossa ideia é criar um terceiro projeto que vai ter só essas partes compartilhadas. A gente não fez porque faltou tempo. Sim, futuramente até separar... Tempo é um tema aqui, né? Futuramente talvez até separar cada um em um workspace separado, a gente conseguindo separar eles. Aí, mas o que aconteceu com aquele protótipo, né, que bonitão lá, facilitava o desenvolvimento, demos e tudo mais? O protótipo, ele sobreviveu a essa confusão toda, dessa forma aí. Então, a gente basicamente pegou o protótipo inteiro e moveu ele para dentro do app. E quando você sacode o app, ele abre o protótipo. Não sacudam os seus aí, é só em build de debug. Tá tudo com if debug lá. Inclusive, não tinha o if debug e eu escrevi um script que era muito arquivo. Então, eu tive que fazer isso. E a gente tem também um launch argument, que a gente consegue passar um caminhozinho ali de protótipo para ele abrir, que é muito útil durante o desenvolvimento. A gente ainda usa ele quando a gente está criando componentes novos. Você dá um build and run lá, ele já abre direto na tela que você está trabalhando para iterar de uma forma rápida, né? Isso facilita muito. Aí, a pergunta que todo mundo faz sempre, né? Qual é a arquitetura do seu app? Como a gente teve a oportunidade de fazer o File New Project, a gente teve também a oportunidade de escolher a arquitetura. E aí a gente tem essas opções todas. Eu até criei um site que não sei se vocês já viram, que gera nomes aleatórios de arquiteturas iOS, porque tem nomes de sobra, né? Mas tem um problema, eu sempre tive essa opinião, acho que o Rafa concorda comigo, que quando você adota alguma dessas arquiteturas, principalmente as mais opinionated, né, como o Viper, por exemplo, você acaba tendo alguns problemas. E eu gosto muito do que o Dave DeLong fala sobre isso, que não tem nada errado com essas arquiteturas, elas são boas, são válidas, mas o que você percebe ao longo do tempo é que você está, de certa forma, brigando com o sistema. E você percebe isso principalmente quando mudam coisas. A Apple lançou o iOS 13, aí mudou a forma como o View Controller é apresentado, ou tem algum tipo novo de extension, e aí a sua arquitetura, ela modifica demais a forma como as coisas funcionam dentro do sistema e você não consegue, às vezes, adotar uma nova tecnologia ou adaptar para um novo device por conta disso. Então, o nosso app é MVC. Sim, é o MVC, mas, porém, ele tem algumas coisas a mais. Então, a gente chama de MVC++. E assim surge uma nova arquitetura. Post no Medium amanhã. Bom, a MVC tem algumas coisinhas a mais. A gente já falou que a gente usa View Model, né? Então, se você quiser, você pode chamar de MVVM, mas para mim continua sendo MVC. E a gente tem vários tipos de View Controller. Você quer explicar o que são cada um deles? A gente pode botar um diagrama, né? A gente tem alguns tipos. O Flow Controller, que, por exemplo, é o cara que ele pode ser meio comparado com, nessas arquiteturas, com o Coordinator. Ele é o responsável pelo fluxo da tela de entrada, e ele também pode manusear o fluxo para chamar outras telas e tudo mais. E é importante ressaltar que ele é uma subclasse de UI View Controller. Então, ele é colocado na tela, mas ele por si só não desenha nada na tela, ele só vai ter outros dentro dele.
A gente usa bastante Child View Controller. A gente usa Child View Controller. Inclusive temos várias extensions para ajudar nisso, né? Nós temos a parte visual. As partes visuais, elas são... ela não contém nada de regra de negócio. A Flow View Controller ela pode conter alguma coisinha ou outra. Mas a parte visual, ela, como a gente explicou, ela só vai receber o modelo que a gente definiu lá no protótipo lá anteriormente. Então, o Flow View Controller vai pegar... Geralmente é um View Model, né? Também a gente chama de View Model. E vai transformar. Ela pode ter um if ou outro, basicamente para o estado da view, mas basicamente ela é burra, né? Uma View Controller é burra. E ela geralmente também vai ter ações como tap ou outros tipos de interação que quando ela recebe ela não faz nada, ela só passa ou via delegate ou via callback. A gente tem usado os dois, até a gente deveria padronizar isso, mas não padronizamos ainda. Mas acho que a maioria, no nosso caso, ainda usa delegate, né? Então, no caso aqui, por exemplo, o Flow Controller vai ser o delegate dessa view, aí você vai tocar e ele é que vai decidir o que acontece. Dessa forma, ela não sabe onde ela está, o que acontece lá dentro. Aí a gente tem os acessóriozinhos também, né? Os acessórios são bem mais simples, né? Aquilo que a gente não vai ter nenhuma ação, ela só vai mostrar alguma informação ali. É como se fosse só uma view, né? Mas é um view controller porque você tem ali estado, de certa forma, e mesmo que ele não mude, e você também tem todo o life cycle do view controller, de view will appear, essas coisas. Nós temos os containers, que basicamente ela pode também conter mais de uma view controller, né? Por exemplo, aí a gente tem um container que ela só recebe a view controller ativa no momento ali e ela sabe se virar com isso. Um exemplo de container é o UI Navigation Controller, né? Sim. Tab Bar Controller, são todos containers. A gente tem os nossos próprios. E esse é um que a gente usa muito, que é um que a gente só chama de PU Container View Controller. Ele tem uma propriedade que é, sei lá, Child View Controller, alguma coisa assim. Você seta e ele troca o View Controller. Parece besta, mas isso é muito útil. Por exemplo, uma tela que tem vários estados começa aqui, ela pode estar carregando, ela pode estar com erro, ela pode estar com conteúdo, que é o exemplo aqui, ou ela pode estar vazia. Então, em vez de você ter uma lógica gigante, um switch, um if-else lá num view controller, você usa só o container e você só troca qual view controller está dentro dele de acordo com o estado. Nós temos as view controllers genéricas, que elas realmente são genéricas mesmo. Por exemplo, ali o generic do Swift mesmo. Por exemplo, ali a gente tem uma lista, uma collection view, que ela só recebe um array de view models e o tipo da view, e ela vai se virar para montar. Para quem ficou curioso como isso funciona, uma subclasse de Collection View Controller, e aí ele tem, se eu não me engano, dois genéricos. Um é o tipo de view e o outro é o tipo de view model. E a gente tem um protocolo que acho que é has view model, e o tipo do view model tem que ser o mesmo tipo de view model do tipo de view. Então ele sabe colocar o view model dentro da view e ele encapsula ela dentro de uma célula. E aí a gente tem também algumas opções nele para você criar o seu próprio layout. Ele tem um layout padrão, mas você pode criar o seu. E dessa forma, que a gente segue também uma filosofia que a gente designou desde o começo, desde lá do protótipo, que é tudo que for ser célula, seja Table View Cell, seja Collection View Cell, não vai ser uma célula, vai ser uma view, e aí a gente encapsula dentro de uma célula, para que a gente possa usar fora do contexto de uma Collection View ou de uma Table View, porque aconteceu muito isso no passado com a gente, de ter uma célula, aí o UX vai lá e coloca numa tela, mas não é uma célula, aí você não pode usar a célula, então a gente fez dessa forma que fica mais tranquilo. E já me perguntaram várias vezes, então eu vou falar, não, isso não traz problema de performance, a gente fez vários testes e não notou isso. Child View Controller também, a diferença entre você ter um Child View Controller e uma Child View em termos de performance é mínima, quase nula, então é tranquilo, não precisa se preocupar com essa questão.
Você quer mostrar um fluxo, mais ou menos, como funciona? Um pouco para exemplificar o Flow Controller, que é o mais complexo ali do que a gente, das view controllers que a gente usa. É um exemplo do fluxo de pagamento, que ela pode ter vários Flow Controllers como feeders também, como é o exemplo. O pagamento, a controller de pagamento, ela contém inicialmente o Setup Flow Controller, que o Setup Flow Controller vai ter dois estados. Esse estado de input, que tem um output do controller, e o estado de info controller, que a gente vai mostrar para o usuário as informações daquele pagamento. Dessa forma você evita a piadinha, né, do Massive View Controller, porque você pode quebrar fluxos mais complexos, como o de pagamento, em vários fluxos distintos. Então você vai ter um Payment Flow Controller que vai englobar todo o fluxo de pagamento, desde ler o QR Code até a tela de sucesso ou erro, enfim. Mas dentro dele você vai ter outros Flow Controllers, que também é muito parecido com o esquema de Coordinator, mas a gente usa o Flow Controller, que é uma subclasse de UI View Controller, porque dessa forma a gente mantém a hierarquia de Responder Chain e toda essa questão dos callbacks de will appear, disappear, essas coisas, facilita, você não tá brigando com a forma como o UIKit funciona. Também resolve questões de gerenciamento de memória, porque quando você dá um present ou dá um push no View Controller, o UIKit se responsabiliza por manter aquilo na memória até aquilo fechar. Se você cria um objeto separado, você tem que manter ele na memória e cuidar para desalocar ele depois, né? Continuando, o pagamento, você dando tap ali em pagar, você vai chamar outro estado do Payment Flow Controller, que é o de processamento. Que também é outro Flow Controller. Outro Flow Controller, que ele tem a base, que vai fazer o request de pagamento e tudo mais. E terminando o pagamento, dando sucesso, a gente vai mostrar o receipt. O receipt, como vocês podem ver, é um outro tipo de view model, porque a gente também vai usar ele separado em outros fluxos. A gente vai reutilizar essa tela, então os Flow Controllers eles podem compartilhar o mesmo tipo de view model, porém dentro dele também ele pode saber transformar para uma outra view model específica. Um exemplo aqui a gente inclusive não está implementado em produção ainda, mas a ideia é que vai funcionar dessa forma. Na sua conta você tem uma lista das transações e quando você seleciona uma das transações ele vai abrir basicamente essa mesma tela. Então a gente tinha que ter essa separação para poder, num outro contexto, sem precisar ter toda a dependência do fluxo de pagamento, exibir essa tela, né? Sim. E aí, dentro desses Flow Controllers, a gente vai utilizar, obviamente, outros objetos para, de fato, fazer o que ele tem que fazer, né? A gente não tem ali uma chamada de network direto dentro do Flow Controller, que não seria legal. E aí o Rafa desenvolveu uma nomenclatura, né? Como é que funciona? O que a gente separou basicamente em três tipos assim, de serviços, que são Service, Service, Provider e Manager. O Service, basicamente, ele pode ser qualquer coisa que tem contato com o mundo externo, coisa que a gente não tem nenhum controle sobre isso. A API pode ser uma lib externa que a gente vai utilizar, mas só que para utilizar essa lib a gente vai criar um service para a gente ter um protocolo. Se mudar a lib que faz a mesma coisa, a gente só vai implementar o novo formato. Um efeito colateral disso, que eu adoro esses efeitos colaterais mágicos, que é como é um protocolo, primeiro que facilita teste e tudo mais, mas já aconteceu, nós já temos pelo menos um caso no app. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, Analytics. Você tem Analytics, aí você tem o Google Analytics e você tem o Localytics, por exemplo. Você, usando esse protocolo, eu posso ter uma implementação que por trás, né, usa o Localytics, outra que por trás usa o Google Analytics, só que além disso eu posso criar uma terceira implementação que usa essas outras duas e agrega elas, mas para o consumidor da API é o protocolo. Então eu não preciso me preocupar se eu estou mandando para o Google ou para o
Localytics. Na verdade, eu devo me preocupar, né, por causa de privacidade, mas eu não preciso espalhar, sujar todo o meu código com essas dependências. Eu junto tudo dentro de uma classe que implementa um protocolo e do ponto de vista do consumidor da API eu só vou ter acesso ao que o protocolo fornece. Os detalhes de implementação estão todos escondidinhos lá no lugar. Sim. Aí a gente tem os providers, que eles são basicamente... ele pode ter um serviço externo como dependência, pode ter outros algoritmos de core como dependência, mas a gente tem algum controle sobre isso. Por exemplo, aqui o Profile Provider Protocol, que a gente faz o cache bem simples, um cache do profile para não precisar ficar chamando toda hora, sem necessidade, e buscar o profile toda hora ali. Toda vez que entrar na home, por exemplo. A gente mantém um cache com expiração X e aí ele é responsável por manusear isso. E aí a gente tem a implementação concreta. Uma implementação simples aí que ele vai receber, por exemplo, um cache back-end, que vai ser responsável por fazer o cache. Pode ser um cache em memória, pode ser um cache em disco, um cache no Helm, qualquer coisa. E ele recebe um Profile Service, que é uma dependência externa. Então ele vai fazer todo esse controle interno aí. É interessante aqui também que esse cache back-end é um protocolo também. Sim. E ele vem de um outro módulo que eu criei, que é o Model Cache, que está naquele nível de suporte. Então ele é um frameworkzinho separado que poderia também ser open source. Sim. E ele tem esse protocolo que só sabe, você só manda ele salvar ou apagar, tem as operações básicas de cache. E a gente tem duas implementações concretas dele, uma é em arquivo em disco e outra é na memória. Sim. E a gente tem uma terceira implementação, seguindo aquele lance que eu falei, que ela vai agregar essas duas e vai salvar na memória e salvar em disco. Então você tem a vantagem de quando você tem ele na memória, você não faz acesso a disco, e quando você não tem, você usa o acesso ao disco. E tudo isso usando o poder dos protocolos. E por ser um protocolo também, o Model Cache já tem essas duas implementações dentro dele, mas nada impede da gente criar uma outra implementação que usa Core Data, que usa Realm, ou qualquer outro storage, e adotar ele sem precisar mexer em mais nada no app, simplesmente trocando ali o que está sendo passado como dependência. E a gente tem uns managers que ele basicamente gerencia um conjunto de services ou providers dentro de um escopo específico. Aqui a gente colocou um exemplo simples aqui, que é o escopo de user manager, que, por exemplo, ele pode ter os favoritos e provider e o profile provider, e quem for usar isso, ele vai usar o user manager, não vai usar os serviços separados. Como é que a gente faz? A gente procura sempre injetar as dependências de tudo. E a gente usa esse modelo de injeção de dependência. Eu nunca sei o nome. O Rambo tem um nome bonito para isso. O pessoal chama de mixin. Mixin. Esse modelo de injeção de dependência. Então, por exemplo, o User Manager ele vai poder ter, ele tem um provider de favoritos, um provider de profile e um provider de créditos, por exemplo, que são operações relacionadas ao usuário. E o bom é que quem precisa, por exemplo, de informação de crédito, ele pode pedir só um credit provider, um Has Credit Provider. Ele não precisa pedir um outro negócio gigante que tem tudo lá dentro, para ele não ter acesso ao que ele não deve, né? E isso facilita também nos testes para mocar. Eu só vou precisar mocar o credit provider, eu não preciso mocar toda uma infraestrutura gigante, né? E aqui tem um exemplo de como é usado, né, mais ou menos na prática. É um exemplo, por exemplo, a Home, que ela vai precisar do serviço de parceiro ali, para buscar a lista de parceiros e tudo mais, e a gente vai depender do User Manager. Mas o que a gente vai depender do User Manager? Ele pode ter vários providers, vários serviços dentro dele, como o Rambo disse, e a gente vai precisar
simplesmente do profile para mostrar o nomezinho ali na header, dos favoritos para mostrar os parceiros favoritos e dos créditos para mostrar a quantidade de crédito ali que ele tem ali na tela inicial. E a gente usa o type alias para ficar mais bonitinho, né? Não ficar aquele init gigante assim. Aquela tripa. E uma vantagem também que eu percebi disso aqui durante o desenvolvimento é que o compiler ajuda bastante a gente, né? Porque se você precisa usar alguma coisa que não estava sendo passada, você percebe, e aconteceu já mais de uma vez de eu tentar usar uma coisa que não estava ali e perceber que na verdade eu estava fazendo no lugar errado, porque aquilo não estava ali porque não deveria estar ali. Então o compilador é seu amigo nessas horas. Às vezes a gente fica bravo com ele também, mas ele é nosso amigo. Bom, aí a gente tem algumas, né, agora que a gente já falou do que a gente já fez, a gente tem algumas coisas que a gente quer fazer. Que não deu tempo, né? A resposta padrão para tudo é não deu tempo. Principalmente nessa aí. Mais testes. Todo mundo quer. Não fez testes? Não deu tempo. Não deu tempo. A gente tem pouquíssimo teste, muito menos do que deveria, só umas coisas bem primordiais. O bom é que a nossa forma de arquitetar, principalmente o que o Letro fez com os providers e os mixins e tudo mais, que ele não sabe o nome, é que a gente criou uma arquitetura que é boa de testar. Então, os testes que a gente já fez, a gente viu que é tranquilo. Bastante. E não só os testes unitários, mas os testes de protótipo também, para você mocar uma resposta de API, para você testar, né, mesmo que seja manualmente, essa arquitetura ela é bem boa para isso. A gente tem alguns fluxos também que a gente gostaria de deixar mais desacoplados, que também não deu tempo, né? Então, a gente pegou alguns atalhos durante o desenvolvimento, então tem alguns fluxos que é entre uma tela e outra que ainda está um pouquinho mais acoplado do que a gente gostaria. Então, a gente vai trabalhar nisso. E aí, o projeto maior seria pegar essa arquitetura e adaptar ela e usar no app do Peixe Urbano. É um desafio grande. É assim que a gente se sente sobre isso. Uma hora vamos fazer. Mas se alguém aí quiser nos ajudar, nós temos vagas, tá? Então, ninguém vai ter coragem de puxar o celular e escanear o QR Code aqui. Então, em casa, procura no LinkedIn lá, vagas Peixe Urbano. Estamos precisando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bate-papo aqui, aberto. Quer xingar a gente porque a gente usou MVC? Cara, eu tenho uma dúvida. Quando você criou o app do Peixe Urbano, você criou o Workspace. Então, quando você criou o PeixePay, como é que você consegue entender para a Apple que quer lançar só o PeixePay? Eles são targets separados, né? Então, você tem um target... Você tem vários tipos de target, né? Tem o target que é o app, tem o target que é framework e tudo mais. Então, ele é o mesmo workspace, mas dentro dele tem dois projetos. Tem um que é o Peixe Urbano, o outro é o PeixePay, e tem o Pods também, que a gente usa CocoaPods. Então, você só seleciona lá no Xcode, né? Você dá um archive no PeixePay e não no Peixe Urbano. É bem tranquilo. Vocês chegaram a analisar algum framework específico de dependência injection antes de vocês decidirem criar vocês mesmos com protocolos essa arquitetura? Ou foi uma coisa mais instintiva mesmo? Foi instintivo. A gente não gosta muito de dependência. Sim. A gente gosta de... Porque assim, pela natureza do negócio... Não nada, né? Muito e nada quer dizer quase a mesma coisa. Nos meus apps eu não uso dependência nenhuma. Quando eu uso é no máximo aquelas libs do John Sandel, que é um arquivo Swift só. Eu só copio para dentro do projeto. Mas a natureza do negócio exige... A gente sabe pela experiência do Peixe Urbano, a gente tem muita dependência que a gente não escolheu. Que tipo, tem esse framework de marketing, tem que botar. Tem esse framework de antifraude, tem que botar. E isso tudo vai influenciando em tamanho de app, em tempo de launch, essas coisas, crashes também, que aparecem. Né? Exato. Os crashes que a gente teve baixando no Firebase e no CrashLibs. Framework de terceiros. Eles lançaram um fixo para esses caras, entendeu?
empresas de segurança, inclusive, que não conseguiram entender o que é a merda que eles fizeram, nem menos ainda como resolver. Então, empresa de segurança que mandava desligar o App Transport Security no app. A gente teve isso já. Mas claro... não, pode falar. Então, assim, então a gente evita... O que a gente pode evitar? Colocar framework que é só pra gente, né? Esses a gente tem a opção. Então, acho que no PXPay, atualmente, o único framework que tá lá pra gente é o Pin Remote Image, né? Que é pra fazer cache de imagem. Porque é uma coisa meio chatinha, então a gente já usava no Peixe Urbano. Então, foi instintivo mesmo, por não gostar. Cara, e tem bastante frameworks muito bons, o Swift Injection, aquele do Uber, eu não lembro o nome. É o mesmo esquema que a gente falou das outras arquiteturas. Não quer dizer que é ruim, né? Só quer dizer que a gente optou por não fazer desse jeito. Eu tenho um problema também... Quando você vai adotar uma dependência, tipo, a injeção de dependência é uma coisa bem ao núcleo do seu... Né, se espalha muito, né? Se espalha. Então, a gente não queria depender também de algo externo para isso, especificamente. Porque pode mudar, você tem que estudar, conhecer muito bem aquele framework que você vai incluir ali dentro. Você tem que estar disposto a, inclusive, manter ele. Manter ele, se você tem algum... E a gente não tinha esse tempo, não tinha tempo de pegar, estudar, então vamos pelo simples e vamos... Porque o framework com o qual eu estou trabalhando é bem burocrático, né? Tem uma carga muito grande. Se a gente vai adicionar um modo, a gente tem outros 5 ou 6 lugares onde a gente tem que alterar coisas para aquilo funcionar legal. Sim. Isso, pra mim, é um smell, né? Por isso que por exemplo, por isso que eu não gosto de Viper. Porque geralmente para você mudar uma coisinha, 5, 6 arquivos, né? No nosso caso não é tão burocrático, é um pouquinho mais do que você fazer tudo, né, direto, mas as vantagens, né, são bem melhores do que essa pequeno overhead que você tem. Sim. De criar os protocolos e tudo mais. E eu percebi também que, com certeza isso também é verdade de usar um framework, a gente acaba pensando mais nos problemas antes de implementar do que simplesmente cria um novo arquivo, bota e fez e pronto. É, né? Muito mágico. Então você acaba pensando melhor, desenvolvendo uma solução melhor e o resultado acaba sendo melhor no final. Sim. Mas eu tenho um pouco de medo de usar um framework de injeção de dependência por conta disso e também porque eu acho que é o mesmo problema que eu tenho com você usar, embora a gente use o Realm no Peixe Urbano, hoje em dia eu não usaria mais, porque é uma dependência muito forte. Para você se livrar dela é bem complicado, né? E aí a Apple atualiza o Xcode, né? Sai o iOS 13, Xcode 11, você abre o projeto e não compila porque o framework não foi atualizado. Isso se não crechar na loja. Pois é, que a gente teve muito problema assim com dependência que nem foi a gente que quis botar, foi o negócio determinou e aí tá lá, crash free cai para 80%. Vai olhar lá, porque o Peixe Urbano tem uma certa escala que tem alguns frameworks que a gente usa que provavelmente o Peixe Urbano é o maior usuário deles, desses de segurança. Isso acontece bastante, não é? Tipo, então os edge cases aparecem ali. Edge case, saca? Então, aí conseguem vender esse framework e aí chega pra gente, tem que colocar isso aqui, isso é ferramenta boa pra cacete, o site lindão, cheio de recursos, não sei o quê. Aí cai na mão da rapaziada e fala, cara, mas quem fez isso aqui? Olha como é que isso aqui tá. São protótipos. Não, mas é porque a gente está ajudando os caras, a gente vai melhorar, ele vai ficar bom. Nome de classe com underscore, né? Rola isso acontece, não tem jeito, negócio é negócio. Mas assim, eu acho que essa posição que aparentemente parece conservadora sobre a filosofia quanto às dependências, elas têm a ver com a questão do MVC por si só também, é muito relacionado. Pode parecer conservador, mas na verdade não é, porque o que a gente consegue se você não falar que foi MVC, a arquitetura está super sofisticada, é um esquema bem sofisticado, é bem segmentado, bem modularizado, bem extensivo, escalável, enfim. O que a gente consegue com isso se você pensar, mas os caras resistem com dependências, eles resistem com arquiteturas, uma cacetada de pattern novo que tem e arquitetura, eles
são resistentes com isso, na verdade, não é nem questão de ser resistente em si, mas o que a gente conseguiu foi uma filosofia de trabalho com MVC que a Apple não prega, ainda tem esse detalhe, né? A própria Apple, embora eles façam, né? A própria Apple usa algo bem parecido, só que eles não propagandeiam isso, né? Exatamente, eles te dizem o que dá para fazer com o framework, o que está implícito, que muita gente não percebe, é que eles não estão dizendo para você que você tem que implementar aquilo ali na vida real, no mundo real. Aquilo ali é como funciona, então você tem que usar a tua criatividade, as capacidades de dev para fazer um MVC bem feito. O que a gente consegue com isso? A gente tem zero preocupação se amanhã a Apple resolver, vou chutar bem longe aqui, tá? Cair o UIKit, você só pode subir feito no SwiftUI. A gente está basicamente sincado com isso. Se eles não vão, é difícil imaginar que eles vão fazer alguma coisa que a gente não consiga migrar rápido, entendeu? Mudou, fiz uma mudança radical e a Apple tem feito isso bastante. Assim, a gente consegue escalar o nosso app, a gente consegue trabalhar ele para o futuro. Entendeu? Então, por quê? Uma das seguranças que a gente tem é que a gente está usando o recurso nativo, né? Não está dependendo do cara. Se der uma merda no framework de segurança, alguma coisa que a gente usa, na pior das hipóteses, a gente parar de desligar ele. Isso é um detalhe também, né? A gente começou, depois de apanhar muito, todo framework desses, né, suspeitos aí que a gente coloca, a gente tem uma flag de remote config para desligar. Então, se a gente vê que deu um crash lá, desliga. Então, a gente tem que colocar, beleza, mas eles não entram de graça também, não. Eles entram ali com... Tem um kill switch, né? E aí a gente também tem que torcer para o framework não fazer nada sem ele ser mandado, né? Porque tem alguns frameworks que só de você linkar, ele já faz swizzling lá, já começa a fazer um monte de maluquice, né? A gente tinha... ele é um. Mas ele não tem feature switch porque... Mas a gente tinha, uma época, eu lembro, um framework que ele fazia swizzle no UI application send event. Tudo passa por aquele método. E os caras fizeram swizzling naquilo, sabe? Aquilo me dava um frio na espinha toda vez que eu via aquilo. Objective-C. Mas a gente tirou, já não tá mais, felizmente. Tem um detalhe também, por não usar uma arquitetura bizarra que não se enquadra no UIKit, e por ter o app bem modularizado, o target do app em si tem muito pouco código, quase tudo tá em frameworks. A gente tem e é meio engraçado eu falar isso porque a gente não tem nenhuma extension atualmente, mas a gente está pronto para criar widget, para criar app de Apple Watch, para criar Siri Intents, Siri não. Então, a gente está pronto, né? Quando chegar esse momento, quando a gente estiver na sprint lá, vamos fazer um widget, a gente está pronto para isso, né? Vai ser bem fácil, porque a gente vai basicamente ter que pegar um serviço lá para, né, digamos que é um widget que vai mostrar os parceiros mais próximos. A gente só precisa pegar o serviço disso que está num módulo, num framework, pegar a parte de UI, linkar os dois, colocar dentro do widget e acabou, né? Claro que na prática vai ser um pouco mais complicado do que isso. Mas eu acho que em um dia a gente consegue fazer. Sim. Sendo que se a gente não tivesse modularizado, se a gente usasse alguma arquitetura bizarra, a gente ia ter que ou fugir dessa arquitetura só no widget, e aí você já cria uma disparidade ali entre como o app funciona e como o widget funciona, usando uma arquitetura que é condizente com o UIKit, a gente não precisa fazer isso. E a gente faz rápido, sem precisar se preocupar. Tem questão de memória também, né, em extensions, que a memória é bem limitada. Então, dependendo da dependência que você usa, se ela aloca muita memória, você vai morrer, né? Então, tem várias vantagens. Eu acho que vale a pena ressaltar também que tudo que a gente foi fazendo, junto, vocês foram fazendo, foi pensado e sendo feito dentro de um prazo, né? Foram 3 meses. Então, todas as decisões que tiveram que ser tomadas estavam ligadas com um prazo, né, também. E aí é aquela coisa, né? Como que a gente toma uma decisão que a gente tem muito pouco tempo para tomar, mas que não vai nos ferrar completamente lá na frente? Porque a gente poderia ter criado o app de qualquer jeito e whatever, depois a gente arruma, né? Clássico, né? Depois a gente arruma o débito técnico.
Mas esse débito teria que ser pago em algum momento, e a gente sabe que a tendência é não pagar nunca, né? Devo, nego, jamais pagarei. Então a gente resolveu fazer o máximo possível, né, em termos de deixar bonitinho já desde o começo para não degringolar e dificultar depois, né? Porque a gente está num ritmo de desenvolvimento muito rápido. Daí veio uma pergunta, já que tu mencionou que gostaria de fazer mais testes, tem poucos, mas então tem um pouco de teste, por que vocês não abriram mão de testar? É a lógica de pagamento, de cálculo de pagamento. Né? Porque o pagamento, claro que, né, se eu, digamos que eu tenho vamos supor que eu tenha um device com jailbreak. Não tenho, tá? Tenho. Aí, eu vou conectar um debugger no app, vou mudar ali o valor e eu vou ganhar desconto de 100%. Não é isso, mas é que para ter uma responsividade na UI, a gente optou, em conversa com back-end, com UX, de fazer esses cálculos de desconto dentro do app, no cliente. E isso é uma lógica complicada, porque tem cashback, tem porcentagem, tem crédito, é uma regra de negócio complicada. Então, isso a gente não abriu mão de testar, porque... Arredondamento de float. A gente não usa float, a gente usa decimal. Isso foi uma coisa que a gente fez também, né? Nenhum valor monetário é representado como double ou float, é tudo decimal. Que evita esses... A gente teve problema, eu lembro, no Peixe Urbano, já tivemos problemas de arredondamento. Mas o décimo ainda você tem que usar as regras de arredondamento, mas menos complexas, né? Tem um método lá para usar o Banker's Style. Eu trabalhei no projeto onde a gente usava 20 centavos. Isso é uma solução muito boa. Eu vou falar que alguém deu essa ideia aqui, não foi isso é muito comum em banco. Não, mas alguém sugeriu que você use 20. Não, é muito usado. Mas pela minha experiência o decimal funciona bem, porque ele foi pensado, né, para valor de dinheiro, então até durante os cálculos ali é bem tranquilo. Tá? A gente usa map, reduce, faz umas coisinhas legais ali. Você quer contar do JavaScript? É verdade. Já que a gente está falando do pagamento. Na verdade, a gente faz os testes em cima do cálculo, mas o cálculo ele é todo feito no JavaScript. A gente recebe, eu vou tentar explicar, se eu estiver errado você me corrige. A gente recebe do back-end um código JavaScript assinado, né? É um código, tem um code signing ali nesse código, e a gente executa ele no app para fazer o cálculo de vários parâmetros do pagamento. Sim. Na hora que a gente faz a chamada de API que de fato faz o pagamento, com dado de cartão de crédito, essas coisas, a gente manda junto esse código com a assinatura e lá no back-end ele vai verificar se o cálculo foi feito com um código que está assinado com a chave válida. Isso que a gente mostrou para o usuário é exatamente o que vai ser calculado realmente. Para garantir que... No caso, está falando de números, sabe? Desconto... né? Para garantir que o que o usuário está vendo na tela é exatamente o que vai ser cobrado lá, só que isso não pode ser manipulado pelo usuário. Então, um back-end de outro time, né, que manda para a gente esse JavaScript do cálculo, e esse JavaScript vai junto para o back-end de outro time que bate lá, e então a gente mantém essa parte toda no back-end, mas mantém a responsividade de fazer o cálculo no client. Sim. Como é que você faz a execução do código JavaScript? JavaScript Core. Sim. É bem tranquilo, você cria um JS Context, né? Sim. Aí você passa lá e ele te devolve o resultado. É bem legal. Funciona de boa. Não precisa criar uma web view escondida. Não tem nenhum JS. É bem Foi uma solução bem inteligente, Sim. Na minha opinião. Eu gostei. E segura também. Segura também. Porque no começo, inclusive, quando a tal da fórmula não estava precisa, ela passava no app, mas não passou no mando de conta. Aí teve um tempo de ajuste também nessas formas. Porque a gente, pela experiência, né, e o jurídico sabe disso também, né, às vezes acontece assim, tá aparecendo uma informação errada, daí a pessoa vai lá, tira um screenshot, abre um processo, sabe, porque 1 centavo estava errado lá, assim. Então
Tem que ter cuidado, só que a gente não queria também ter uma situação em que cada alteração ali a gente tivesse que fazer uma chamada de API para receber. Sim. Então a gente queria ter essa responsividade. E esse script ele tem versões também, então pode ser que um parceiro ele vai usar uma versão do script, outro pode usar outra versão do script, então a gente baixa o script por versões assim. E isso é feito cache também? É feito cache também. A gente faz um fetch oportunista, né, do script, assim. Sim, se não tiver em cache... Quando dá, a gente baixa o script de novo. Legal. Todos os exemplos que vocês mostraram que tinha public na frente são classes que estão nos frameworks. Se o Rafa me mandou os exemplos corretamente, sim. Então, mas sim, a maioria era exemplo de framework. Por exemplo, alguns providers eles estão dentro do app. Por exemplo, o Profile Provider o último que tu mostrou é dentro do app porque é o app mesmo que vai gerenciar aquilo. Mas eu não descarto, estou falando agora ao vivo para você, eu não descarto a gente pegar mais uma página do livro da Apple e mover o app inteiro para dentro de um framework. Tem alguns apps da Apple que são assim, o Safari é assim, o app de câmera é assim, que todo app está num framework. O ponto app lá, o target do app, ele só instancia o UI Application Main e o app delegate está num framework. Então eu não descarto eventualmente fazer isso, porque a gente pode precisar talvez de algum flow controller que tá para alguma extension. Então, como ele já é todo modularizado, seria um pouquinho trabalhoso, mas seria tranquilo de fazer. Sim. E todo o tempo também a gente... isso aqui, hoje ainda eu estava mexendo num negócio de tratamento de erro que tinha algo muito parecido no Peixe Urbano. Então eu movi para um daqueles shared lá, acho que foi para o Shared Foundation. Então a todo momento você percebe, isso aqui seria melhor mover. E por incrível que pareça, talvez alguns estejam se perguntando se a gente teve problema de conflito, né, de Git. Por incrível que pareça, não tivemos, né? Assim, teve muito pouco. A gente foi trabalhando em branches separadas, depois juntou tudo. Só que como o PHP está num projeto separado, a gente conseguiu dar o merge depois. Teve um outro conflito, mas foi fácil de resolver. Só que assim, com o disclaimer de que o Peixe Urbano, nesse período, ele estava passando só por bug fixes. Né? Não teve nenhum grande desenvolvimento. Se tivesse havido algum grande desenvolvimento aí eu acho que teria dado, principalmente criar tudo num repositório. As telas foram feitas tudo via code? Sim. Vocês mencionaram que vocês trabalham com MVC, mas tem o ViewModel. O que tem o ViewModel? O ViewModel é mais uma nomenclatura que a gente dá, mas a gente usa ele basicamente para aquelas partes das views, que ela tem que ter um modelo ali que vai representar aquilo, sabe? O nosso ViewModel, ele é o model da view. Porque o ViewModel tradicional, que a maioria usa, ele tem regras de negócio, ele tem ações dentro dele algumas vezes. O nosso ele é só um model mesmo, só que ele é um model que foi feito para view. Então, muitas vezes, por exemplo, se eu vou ter, por exemplo, um ViewModel que tem um valor monetário ali dentro, ele já vai ter uma propriedade que é o valor monetário formatado. Porque ele foi feito para view, ele não foi feito para business logic ou para back-end, né? Então, queremos testar. Porque seria bom testar, porque na maioria das vezes o ViewModel ele é criado a partir de um model, né? Então a gente tem uma extension do ViewModel que é inicializado com um model, ou às vezes até mais de um, às vezes ele agrega também. Então a ideia é principalmente esse processo de transformação, né? Testar. O pessoal de React chama isso de reducer, né? Que pega uma coisa e transforma em outra. Então, de certa forma o ViewModel ele tem um init lá que recebe um model. Então ele é o nosso model da view. Em vez da gente ter uma view lá com 5 propriedades, ela tem uma só que é o ViewModel. Como é que vocês trabalharam a questão do request? Um ficou revisando o código do outro ou demais devs do Peixe revisaram o código de vocês? Eu vou até sentar.
Não, você tá porque eu tô cansado, né? Cara, a gente fazia... Eu revisava o seu e você revisava o meu, né? Sim, basicamente. Mas como é o mesmo repositório, o Pedro, o Bonatti, todo mundo tinha acesso. Todo mundo tinha acesso. Mas a aprovação... Eu tenho certeza que eles aprenderam muita coisa com a nossa apresentação. Você olhava também, só que deixavam não fazia o match, reconhecia só olhava. A aprovação às vezes fazia algum comentário se tinha alguma coisa estranha, né? De quem tava... Mas a aprovação nós dois estávamos mais por dentro do projeto, então tinha que ser um de nós dois. Eu até olhei uma cacetada de vezes, eu olhava, mas eu falava assim, cara... O Bonatti já veio falando, né? Tem que fazer talk sobre isso, tem que fazer talk sobre isso. Não, inclusive a gente estava também, a gente estava devendo uma talk pro Bonatis e pro Pedro sobre porque eles não tiveram envolvidos tão diretamente. O Pedro mexeu, né, ele mais quando começou a apertar o prazo, ele entrou também, começou a fazer correções de bugs porque tinha bastante. Uma coisa que a gente usou muito também durante o desenvolvimento foi to do, né? Então tinha muito warning to do lá de um monte de coisa, deve ter uns ainda até hoje. Eu lembro que na semana antes da V1 lançar, eu estava dando um Command Shift F lá no projeto por to do, 2 pontos, para ver o que tá. E tinha algumas coisas bem importantes com to do ainda. Acontece. Device ID. A gente quase mandou pra loja sem enviar o Device ID para alguns lugares importantes. Porque a gente tem um processo de registro do device por segurança, para usar os créditos e tal. Aí tava mocado vazio. Tava mocado. Isso foi lá quase saindo na porta, né? Você botar o return true, né? Que tinha lá no meio. Return true? O return true. Acontece. Esse é o perigo desses protocolos aí. Você moca nele ali, esquece. O que era o return true? Eu não lembro da história do return true. Era no Latam, eu acho. Tinha um bug que eu fiquei lá o dia todo olhando lá. Tinha um comentário do Rafa lá, return true. Debugou uma parada que tava, tipo, return true, sempre. Quantas pessoas trabalham nesse repositório? Nesse repositório? No caso... São mais de um projeto, né? Porque é o Space inteiro. Sim, então, são, assim, diariamente 3, que eu, o Rafa e o Pedro, e o Bonatti também, eventualmente, mas como ele é gerente agora, ele quase não faz mais código. Mas ainda lembra como que faz? Lembra, tem LED. Então, e assim, a gente sabe que o que a gente fez aqui muito provavelmente não daria para fazer com um time maior. Assim, eu não sei em que ponto difícil, né? em que ponto que ia quebrar, né? Não sei, talvez 4, 5, talvez até 10, né? Difícil saber, mas com certeza se o time fosse maior a gente precisaria ter talvez uma organização diferente. A gente fez alguns comentários voltando do evento que teve lá, e uma das coisas que foi como todo mundo observou e foi meio que uníssono, é que boa parte das talks que teve lá sobre soluções tipo Book, por exemplo, foram soluções encontradas, tem seus prós e contras. A parte disso são geralmente soluções que o pessoal usa para resolver problemas de muita gente, multidão mexendo no mesmo código. Muitas dessas talks são sobre isso. Assim, cara, a gente não sofre nesse sentido, justamente porque o nosso é muito reduzido. E eu não sei, aí é que tá, o difícil é você saber, né, em que ponto que começa a dar problema. Eu acho que dá para escalar em termos de time ainda um pouco da forma como a gente trabalha. Resolver esses traumas de cara, como é que vai resolver uma multidão de gente mexendo e tal? Porque a gente viu lá talks de gente do Uber, né, de outras empresas que tem, sabe, 100... Sem storyboard, né? O problema mais. Começa... O iFood, mais de 40 iOS, Uber, mais de centenas, né? O Mercado Livre veio milhares de devs. Você tem Mas no final das contas, se você pegar o que a gente tem de app em complexidade, se você investigar os apps, colocar todo mundo e destrinchar todos eles, a gente tem esse costume de fazer isso,
a gente está no mesmo nível de complexidade, não tem muito a ver com dinâmica mesmo, sabe? Eu acho que isso é um detalhe importante, né? Porque a gente falou de peixe urbano e peixe pay, mas no projeto do peixe pay a gente tem também Groupon e a gente tem também o peixe urbano HA, que é o Groupon Latam, que eu não vou explicar. São outros targets. São outros targets, E não é PIB. Ele falou, tem que pelo menos, né, matar a curiosidade. Nossa, curiosidade. Para você ter ideia da publicidade, a gente trata o web híbrido que está falando, é uma arquitetura que a gente conseguiu esmerilhar no iOS e conseguimos convencer a Apple de não ligar para isso, é que a gente roda o web nativo para alguns países e para outros onde ainda não migramos, a gente roda um código que não é nativo, que é React. Deixa eu explicar melhor, já que entraram nessa seara. O Groupon Latam, ele tinha um app, tem ainda um app feito em React Native pelo pessoal de front-end deles, que é um app React, e aí quando a gente lançou o Groupon Brasil, já viram como eu gosto? Quando a gente lançou o Groupon Brasil, que é basicamente o app do Peixe Urbano Verde, com alguns detalhes diferentes, que inclusive a gente fez em só um mês, né? Foi um mês e muito rápido. O pessoal viu, né, o pessoal de negócio viu o app do Groupon Brasil e gostou, falou, pô, temos que fazer isso aqui para América Latina também. Só que não dava para migrar todos os países de uma vez só, porque tem Peru, Colômbia, Argentina, México, Chile, vários países. Aí decidimos, vamos começar pelo Peru, aí o país, tá? Aí, sempre rola. Vocês podem imaginar a quantidade de... Quantas piadas rolaram ali no Então vamos começar por lá. Aí, qual foi a questão que quando me falaram, eu... Sabe aquele gif do cara na TV jogando os papel pra cima, assim? Isso fui eu. Então, sabe o que a gente tem que fazer? Quando o cara selecionar aqui o país Peru, a gente roda o app nativo. Quando ele selecionar Chile, a gente roda o app React. Mas teve problema para deploy na App Store? Não, então, calma, que esse é só o começo. Rumble, faz isso pra gente. Aí, depois, após contemplar suicídio, eu decidi fazer. Como é que eu fiz? Eu criei um novo target, duplicando o Groupon Brasil, só que em vez de ser um app, ele é um framework. Olha a história do framework aí de novo. Aí o que acontece? A gente já tinha um projeto em outro repositório lá do pessoal do Groupon Latam, que é o projeto do App React Native. Todo App React Native ele é um app iOS, né, no caso do iOS. E aí no App Delegate ele instancia um view controller lá, que é o root view controller do React Native, e roda. Então eu olhei aquilo e pensei, vamos ver o que dá para fazer aqui, né? Então a gente integra esse framework dentro do target do app React Native, que é um target de app normal. E eu coloquei um outro view controller como root, que ele é um seletor de países implementado dentro desse target do Groupon Latam, né, React Native, só que ele é implementado nativamente em Objective-C, porque o app é Objective-C, que é pouca coisa. Aí, com base nessa lógica, eu troco o app delegate em runtime pelo app delegate que está dentro do framework. Primeiro eu carrego o framework, dou um load nele lá, porque ele não está linkado, ele só está lá dentro. Eu dou um load nele, troco o app delegate e dou o bootstrap nele lá como se fosse o app. O app acredita que ele é o app, tipo Matrix, sabe? Ele está dentro da Matrix e nem sabe. E eu fiz isso, assim, quando eu fiz isso, legal, funciona, mas, meu Deus, por favor, não coloquem isso em produção. Fiz isso. Não, então, nossa, que legal, dá certo, é um experimento legal pra caramba, né? Por favor, não coloquem isso em produção. Aí colocaram em produção. Mas vocês não dão manutenção para esse app? Oi? Vocês não dão manutenção para esse app em React hoje? Não, foi feito pouca coisa lá. Toda vez que tinha que mexer alguma coisa dá vontade de chorar, né, Gui? O Gui tá ali, teve que mexer umas paradas de
até em posição fetal. Só de lembrar. Tá só pela serra, né? Mas eu escapei depois. Então, no Android tem um lance que na loja você consegue mudar o binário dependendo do país da loja. Depois, eles chegaram a começar. Mas apareceu e veio com essa novidade. Só que como, né, a Apple nos odeia, a gente não pôde fazer o mesmo na iOS, tivemos que fazer isso aí, mas não deu problema nenhum no App Review. Depois de feito, a gente nem sabe quando a Apple faz o review que país que ela seleciona, se ela está fazendo review do app nativo ou do app React. A gente não sabe, tá lá. Tá passando. Não reclamaram até agora. Deixa lá. Então, teve um review que foi negado porque eu acho que eles acabaram entrando no app híbrido e não estava usando localização em segundo plano e lá estava instalado para usar o target do nativo. Foi um review que caiu. Então assim, submeteram mesmo no app e passou UniDNT, né? Se é o mesmo cara fazendo review, ele deve ficar muito confuso, né? Nossa, mas esse app era diferente. O app todo um dia. É perigoso eles reclamarem que não bate um screenshot ali, né? Eu já vi. E tem é verdade. Tem isso. Mas isso já tá pra acabar, gente. Agora, assim, porque... Claro que isso é só temporário, né? Quando tiverem todos os países migrados, vai morrer o app React e vai ser só o app nativo. E assim, a migração, na verdade, depende muito do back-end. Inclusive, temos representantes aqui. Assim, tem uma parte de migração que é feita do back-end, do app ler que está migrado. Então, e óbvio também tem a parte de negócio dos países. Cara, é tudo hispano, mas tem meticulosidade lá.